Ora! Se não é um dos vídeos, eu diria, satisfatórios que eu vou ter que fazer hoje, mas também um vídeo que eu vou finalmente trazer uma luz no fim do túnel a respeito da comunidade de Five Nights at Freddy's. Na verdade, eu tô programando dois vídeos. Esse vídeo que você tá vendo aqui e tem mais um vídeo que vai sair, né, a respeito do que eu vou fazer, o que vai acontecer daqui pra frente, o que vai rolar de FNAF no canal, o que tá acontecendo. Vou trazer pra vocês aqui hoje. Então, pessoas, deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino pra vocês não perderem nada do que tá rolando aqui, porque hoje o assunto é muito importante, que vai definir, e vocês vão ver, não só no vídeo de hoje, mas no próximo vídeo, a minha maior dor de cabeça que eu tive, pelo menos no último ano. E o que me fez ficar tão desgastado até chegar no final do ano, né? O que vocês, né? Eu até fiz o vídeo lá, o Soulzones estava certo. E eu cheguei a uma conclusão e uma resposta. Naquele vídeo, eu vou trazer pra vocês aqui, agora, né? Um flashback que eu cito o nome de uma pessoa só, e é o Anton. E eu vou explicar pra vocês o que tá acontecendo. Vocês viram agora flashback, eu cito, né, o Anton e falo desse contexto porque esse cara, esse Anton, eu já falei dele algumas vezes aqui, e principalmente a comunidade de Five Nights at Freddy's, principalmente umas pessoas muito barulhentas, usam esse cara como base pra tudo. Usam as teorias do cara, o que o cara pensava, o que o cara tava falando e muitas outras coisas. Eu tenho que trazer esse vídeo aqui porque eu começo a ver uma luz no fim do túnel para as coisas de Five Nights at Freddy's finalmente. Eu espero que a galera amadureça com o que aconteceu e eu preciso contar toda essa história para vocês. Esse Anton, ele já ficou conhecido na comunidade, já não é de hoje. Ele é conhecido na comunidade pelo menos aí uns, sei lá, uns 3 anos já, uns 3, 4 anos, principalmente no lance de vazamento do filme de FNAF, vazamento dos livros de FNAF, vazamentos, entre aspas, e até ser o responsável por ter achado o tal Talbert Files. Eu trouxe um vídeo a respeito, mas eu vou resumir pra vocês o que é. O Talbert Files é um livro que até então foi meio que colocado como sendo um livro... não, foi um livro que o Scott Cawthon escreveu na época do Freddy Files. O Freddy Files, caso vocês não lembrem, foi lançado em 2018 e nele tem justamente aquela tica toda quebrada, eu tô tentando ilustrar pra vocês as imagens, e tem a primeira imagem da Scrap Baby, justamente que foi utilizada no FNAF 6, o Pizzaria Simulator. Um FNAF muito importante que eu sei que você já deve estar digitando aí, cara, devia ter acabado no 6. Escuta o que eu tenho que falar pra primeiro. Escuta, tem solução e eu vou apresentar alguns vídeos que vai ter uma solução muito boa. Mas vamos lá. O que acontece? Aí, esse Anton, né, esse cara da comunidade, ele disse que ele encontrou esse livro. Achei o livro aqui, galera, no eBay, Pirilim Pão Doce, e o livro trazia muitas revelações e que a comunidade, muitas pessoas, eu falo... Até o Game Theory utilizou. Eu já tava falando, pô, o Scott Cawthon desmentiu esse negócio, não vou acreditar no livro. Mas o que ficou de gente enchendo a porra do meu saco não é brincadeira, que eu vou explicar no segundo vídeo também. Mas o que acontece é o seguinte, muita gente começou a ver esse cara como uma credibilidade enorme. Não, que o Anton tem razão, que a teoria do Anton, Core, é a certa, é a correta. Não, Core, porque você tá errado, você tá falando bosta. O que o Anton tá falando é verdade. Ele é o cara que tem acesso lá dentro mesmo. Ele é o cara que tem contrato. Ele é o cara que falou com o Scott Cawthon. Ele é o cara isso, ele é o cara aquilo, ele é o cara outro. Praticamente o que algumas pessoas, esse mesmo povo barulhento, que eu não vou citar o nome de vocês, porque eu não quero também que as pessoas vão atrás de vocês. Eu quero que vocês reflitam e falem, pô, mano, nós estamos vacilando, né? Mas espero que façam isso. Mas o que eu duvido muito que vão fazer. Mas o que acontece é o seguinte, essa galera, ela chega e ficava toda santa hora brigando comigo. Cor, você achou que de FNAF. Você tá falando bosta de FNAF. Porque o Anton, porque esse cara, ele mesmo tem as informações. Ele falou com o Scott Cawthon, ele recebeu um livro. Não, o livro, esse livro, Talbert Files, caso vocês não saibam o que é, dentro dele teria uma história de um investigador chamado Talbert. E que esse investigador acabou encontrando muitas coisas a respeito, né? E que seriam canônicas pra franquia. Seriam realmente coisas utilizadas. E coisas que a galera utilizou e que ficaram me forçando a falar e que ficaram enchendo a porra do meu saco pra falar pra vocês como sendo a verdade absoluta. E aí o que acontece? Da mesma forma que a galera fala assim, não, o Core tá errado, me descredibilizando principalmente, não, o Core tá errado, o Core não isso, o Core aquilo outro, faz a mesma coisa com esse cara. Não, que o Anton tá falando certo, o Anton é aquela coisa, o Anton é maravilhoso, o Anton é lindo, o Anton é perfeito. E aí esse cara, porque a galera tava levando a palavra dele como verdade, da mesma forma que fazem comigo, sendo que eu sou só um cara que gosta
gosta da franquia, sei algumas coisas, entendo, né, o que eu tô jogando, alguns livros que eu li, já trouxe aqui no canal. E aí, eu tento só falar do que eu acho, mas a galera leva o que eu falo como verdade absoluta, coisa que eu já falei várias vezes para não fazerem. Não façam isso. O que eu faço é tentar pôr o meu ponto de vista, o que eu acredito, o que eu acho sobre essa franquia toda. Vamos lá! Expliquei agora quem é esse cara e tem esse livro Talbot Files. Esse livro Talbot Files ficou tão grande que até o próprio chegou no próprio Scott Cawthon, porque muita gente começou a perguntar, pô, peraí, tem um livro então que é canônico? Por que que o Fred Files é tão diferente? Que o Fred Files, quando lançou, ele tinha só umas coisas curiosas, umas paradas aqui e ali que explicavam o FNAF até mais ou menos ali o Sister Location, nada tão grande, tinha algumas teorias, algumas coisas ali e tal, mas nada muito absurdo. O que aconteceu foi o seguinte, a galera se juntou num servidor falando que são os vazadores, as pessoas que recebem informação privilegiada de FNAF. Eu nunca fiz isso, eu nunca falei que tava em um grupo com o Scott, nada. O que eu assinei foi contratos e coisas que eu nunca recebi da lore na minha vida. São coisas que são lançamentos e anúncios, mas o que tem dentro do jogo a gente descobre tudo junto. Enfim, voltando aqui. O cara e aí essa galera viraram os bastiões, a galera que manja mesmo, a galera que é realmente entendida de FNAF, a galera que realmente recebe os livros. Em defesa a algumas pessoas, não vou falar todas, mas algumas pessoas ficaram em contato com o Anton, porque ele estranhamente tinha realmente acesso antecipado aos livros. Alguns livros de FNAF, o Tales from the Pizzaplex, mas ele próprio explicou depois que a biblioteca, né, na verdade a livraria que ele comprava, recebia o livro antes. Isso aconteceu não só com o Anton, mas várias outras pessoas. Mas estranhamente o Anton era o supremo absurdo, fodelão, né, o cara brabo. O que aconteceu? A situação do Talbot Files que eu falei pra vocês, qual que tinha dentro do livro dele que era tão importante? O nome das 5 crianças que morreram, os vínculos com, por exemplo, nome do meio do William Afton, um monte de coisas que vinculava o William às outras coisas, outros acontecimentos, um monte de coisa. Eu até trouxe um vídeo meio que falando que tinha no livro, né? Só que aconteceu, chegou no Scott Cawthon, o Scott Cawthon viu a parada, porque a galera começou a reclamar e falar, pô, por que mudou e tal, não sei o que, o Scott Cawthon falou, eu nunca vi esse negócio, eu não sei do que vocês estão falando, e o Scott Cawthon desmentiu a parada toda, falando o seguinte até, né, vou até pegar o negócio ali da época, né, que o Scott Cawthon até falou, gente, vocês têm que parar de acreditar nessas coisas, vocês têm que parar de acreditar nessas paradas, porque o que tá acontecendo é vocês estão acreditando numa coisa que existe um livro que não foi lançado, sendo que isso nunca aconteceu. E aí ele falou, gente, isso aqui eu tô vendo agora, né, a galera tá me explicando melhor, isso é falso, isto é mentira. E aí o Anton pegou e fez um vídeo de 50 minutos, e aí várias pessoas desse servidor dos bastiões de FNAF foram defender o Anton, começaram a falar que o Scott Cawthon era mentiroso, que o Scott Cawthon tá mentindo pra comunidade, que o Scott Cawthon não sabe o que tá fazendo com a franquia, que o Scott Cawthon, ele tá enganando os fãs, que o Scott Cawthon não se importa com não sei quem, e o Anton mostrou que tinha falado com o Scott, que o Scott tinha dado, não, vamos falar que é tudo uma fanfic, que não sei o quê, e aí acontece o seguinte, foi essa defesa, muita gente defendeu, e o Scott Cawthon ficou de xereca, infelizmente. Como que ele vai provar uma coisa que ele não fez? Que era ter falado com esse cara, né, com o tal do Anton. E aí o tempo passou, isso aconteceu mais ou menos em maio do ano passado, se vocês lembram bem. Aí passou o tempo, surge um usuário, vou dar os créditos, chamado GotRaze, que ele, basicamente, ele fez o seguinte, eu vou pôr aqui na tela pra vocês verem, né? Vou até tentar dar uma ampliada pra vocês verem melhor. Isso aqui é realmente um negócio inacreditável. Inacreditável Futebol Clube. É um negócio absurdo. Vocês não têm noção do que tá acontecendo. Quando eu vi isso aqui, o bagulho é simplesmente sinistro. Ó, isso não é uma piada. E foram necessárias algumas horas de pesquisa para poder publicar isso. Obtive a prova não corrigida, né, do Lalice Game. E algo muito importante foi descoberto para a comunidade saber. Se vocês estão percebendo, tá aqui, ó. Uncorrected Proof Not For Sale. O Anton voltou de novo, falando que tinha mais um livro e que o Lalice Game, o primeiro livro, Tales from the Pizzaplex, que eu até resumi aqui no canal, tinha algumas coisas diferentes, tinha algumas paradas diferentes. E a galera falou assim, não, peraí que o bagulho tá... Ai, meu Deus do céu, né? Pelo amor de Deus, lá vem de novo, né? E aí, vamos lá. O usuário Anton obteve um exemplar desse livro e publicou um post dizendo que ao analisar o metadados do livro, descobriu que supostamente começaram a escrever em novembro de 2019. Na verdade, isso é uma mentira. Continua lendo. Ó, traz também múltiplos sites da internet, os metadados, né, de quando começou a escrever mesmo, né, e tá aqui
2021. Ou seja, o Security Breach lançou no final de 2021. O Scott Calton já estava fazendo algumas coisas antes para explicar melhor a respeito do universo. E aqui, é que eu vou tentar mexer aqui, ó. Producer, tá aqui, ó. Creator, autor, Calton Scott, né, o nosso querido Scott de algodão, tá lá, criador, né, o Adobe InDesign, não sei o que, data da criação 2021, ou seja, a informação que o Anton tá falando não está batendo, aí, tá lá, ó, eu queria encontrar mais evidências de que era um caso antes de encadear um drama nessa comunidade, descobri que a suposta imagem que o Anton compartilhou nos metadados não é nem mesmo de um livro ou algo parecido. Aqui, ó, a imagem que o Anton publicou correspondente a um arquivo ASSM editado. Um arquivo ASSM é como um ticket usado para baixar um e-book protegido. Para usá-lo, você precisa do programa Adobe Digital Editions, que baixa o livro digital no seu dispositivo. Vamos lá. Ó, eles próprios pesam menos de 1 megabyte. Se você abrir um arquivo ASSM, um editor de texto, descobrirá que é exatamente igual à imagem que o Anton mostrou, mas não contém a parte Create Date, pois é algo que o Anton adicionou. Aqui estão exemplos de arquivos ASMS que eu tenho. É ASSM, né? Tá aqui, tal, não sei o que, tá, beleza, publisher, aquela coisa, um monte de dado que vocês não devem estar entendendo nada. Mas aí, estranhamente, né, o Anton, ele escondeu uma informação. Ele escondeu o Create Date, né? Que tem aqui no metadata, né? Aplicação, identifier, publisher, recuperação, purchase, não sei o que e tal, operador, transação e tal, não sei o que. Mas estranhamente o Anton escondeu essa informação. Por que que ele escondeu a informação? Por que que um bagulho que era pra vazar de um livro, por que que o cara esconderia esse negócio? Vamos lá, vamos terminar aqui o porquê. Para concluir, Anton mentiu sobre os metadados do Lalice Game ao modificar o arquivo SSM. A data real dos metadados é 15 de novembro de 2021. Se você tiver alguma dúvida, responderei e peço que compartilhe para que as informações erradas sobre esse livro deixem de ser compartilhadas. Aí a galera começou a falar, peraí, o cara mentiu a data do bagulho e não era o maior vazador dos livros? O bagulho chega longe, tá? O bagulho chega muito longe. Vocês não têm noção do que tá acontecendo. O bagulho Quando eu vi isso aqui, eu falei, não é possível. Não, peraí, a galera não deve tá zoando, né? Então, significa que o Mimic já estava sendo planejado desde antes do Security Breach pelo próprio Scott Calton. O Mimic já era para ser alguma coisa até antes mesmo. Porque quando o livro é escrito, né, pela produtora, Scholastic no caso, o Mimic já estava sendo planejado, pelo menos. E para ser explicado em livro no Tales from the Pizzaplex. O ponto do negócio que é, o Anton mentiu. E aí vem um outro post, agora do Duality Ascend. Aqui, ó. Isso vai ser um tipo de PSA, mas a comunidade FNAF precisa realmente observar quem eles escolhem para construir. Mais cedo hoje foi revelado que Anton mentiu sobre quando o Tales estava sendo desenvolvido. Isso não é só surpreendente, como também não é a única coisa pelo qual ele mentiu. Ele mentiu sobre os arquivos do Talbert, o Talbert Files, o livro que eu falei pra vocês lá. Ele mentiu sobre os e-mails da Scholastic. Ele provavelmente mentiu sobre as conexões anteriores e o pior de tudo, ele mentiu sobre fazer sua própria arte. A arte, dá pra ver realmente que isso é IA. Nenhuma quantidade de esboços ia refutar isso, né? Tudo isso aqui é IA, que ele falou que ele era artista. Ele fez algumas modificações, mas é IA. Isso aqui é IA. E ele falando que era ele que tinha feito essas coisas. Show de bola, né? Bacana. Vamos lá, continua. Deixa eu pôr aqui na tela. Anton é um mentiroso compulsivo, ó, que constantemente se safou com esse comportamento devido à comunidade ignorá-lo ou dar desculpas para o que ele possivelmente agir assim. Outras pessoas podem não estar dispostas a denunciar esse comportamento, mas nós aqui, a Duality Ascend, a Duality Ascend, se não me falha a memória, é aquelas meninas que fizeram aquela teoria. Elas fizeram a teoria falando que a criança chorona seria a Cassidy. É uma teoria que eu não gostei, porque eu acho que tem evidências de que são duas crianças diferentes, em tempos diferentes, mas nisso aqui elas mataram a pau. Isso aqui eu não posso falar que não, elas mataram a pau. O trabalho delas é maravilhoso. Aquele vídeo é uma explicação muito boa até, por mais que eu não tenha gostado da teoria, mas é uma teoria no fim do dia, né? Muita gente pode não gostar das minhas teorias também, mas aqui elas mataram a pau pra descobrir a verdade. Parabéns pra elas, maravilhoso. Então pra vocês, a comunidade FNAF, eu imploro para todos vocês, façam o melhor e parem de deixar as pessoas se safarem com comportamentos como esse. Não só está construindo mais as pessoas erradas e dando a elas a audiência que elas não merecem, mas a comunidade sofre como resultado. De qualquer forma, é tudo que eu tenho para compartilhar hoje. Observe que você constrói na comunidade, por favor, verifique novamente qualquer informação que você obtiver, pois você nunca se sabe quando as pessoas estão mentindo para você para espalhar suas próprias agendas. Não acredito que o pior da comunidade FNAF é aquela, né, que fica falando merda e tudo mais. Aí, né, pra surpresa de quase
quase ninguém, Antle desativou sua conta. E até onde eu sei, provavelmente ainda não está assumindo responsabilidades. Não posso dizer que estou surpreso, mas cara, eu esperava estar errado dessa vez. Por isso que precisamos responsabilizar mais as pessoas. E aí a galera começou a falar, e não tem muita gente falando isso não, tem gente que tava defendendo o cara. Até que chegou num ponto onde a galera foi ver os arquivos do Antle mesmo, aquela questão do Talbot Files. Os metadados não batiam. E aí chegou em mim isso aqui, que eu tenho que mostrar pra vocês, né? Eu vou colocar na edição, fica melhor pra explicar pra vocês. É uma foto no Discord, na parte dessa galera que vaza as coisas. Tá em inglês, uma galerinha mostrando apoio, mas vamos lá. Palavras do próprio Antle. Não sei se é ele mesmo, mas algumas pessoas me mandaram, vi isso aqui também compartilhado no Twitter e decidi mostrar pra vocês. Eu acho que eu vou dizer algumas coisas, eu definitivamente menti sobre os 3 anos atrás, e é melhor eu refletir sobre algumas coisas do que ficar fingindo que as coisas são reais, do que começar nenhum outro drama quando eu só quero ir pra frente. Eu não sou uma pessoa de mente estável na minha vida inteira, e isso deveria ter sido evidente com as coisas que eu fiz no último ano. Não é pegando desculpa, né, pra falar a perspectiva, as razões e os motivos por qual, né, essas tipos de coisa acontecem pra ser mais defensivo ou algo do tipo. Eu tô tentando fazer o meu melhor, não tenho certeza que... mas tenho certeza de que eu menti sobre algumas coisas, sobre tão pequeno era e provavelmente para ganhar justificativas das coisas, né, até um ponto da minha vida, o que eu me sinto errado. Eu também não tenho uma plataforma, né, eu não tinha plataforma pra falar isso. Agora que eu tenho a plataforma, eu realmente percebi, né, que esse tipo de coisa estava me fazendo que eu preciso de ajuda. O que, né, algumas coisas estavam indo por conta da cultura de vazamento das coisas. E eu acabei, né, me movendo para teorias casuais e tudo mais, né, que especificamente do último ano, eu tenho que admitir que eu fiz algo errado, né, e que eu acabei mentindo. Então, só pra falar pra vocês, para não ter nenhuma outra situação igual o Talbot Files, né, eu só vou, né, me ausentar, né, e não querer mais ficar na parte da comunidade, né, não mais. Vamos lá, a primeira coisa que eu tenho que dizer, agora que vocês viram tudo isso, é: o Talbot Files é mentira. O Talbot Files é mentira. O Scott Calton já tinha falado que era mentira. E boa parte da comunidade, brasileira inclusive, que ficaram enchendo a porra do meu saco, ficaram novamente enchendo a porra do meu saco pra falar a respeito desse livro, de que esse cara seria realmente a voz verdadeira. E de que esse cara estaria realmente falando as coisas, né, e que seria certo e tudo mais. A primeira coisa que eu tenho que dizer é: não se culpem. Não se culpe por acreditar em alguém. As pessoas que acreditaram nesse cara, elas são tão vítimas quanto qualquer outra que acreditou, né, em qualquer fake news que acontece ou qualquer coisa falsa que acontece na internet. Esse cara, ele admitiu o livro inteiro que ele filmou, ele imprimiu, porque ele falou que ficou tão desesperado por conta de ter sido desmentido pelo Scott Calton que ele queria provar que estava certo. E isso é muito, muito bizarro. Isso é uma das paradas mais bizarras que eu já vi da comunidade FNAF. E olha que a gente já viu bastante coisa bizarra da comunidade FNAF, tá? A gente já viu bastante coisa. Pô, é bizarro, né? Porque aqui são outros comentários também, né? Outro cara também veio desmentir, tipo, isso aqui também, ó. Só pra deixar claro, né? Eu não fiz a imagem original do Hoax e tudo mais, na parte da esquerda. Quem fez isso aí foi o Anton, que pegou a imagem e tudo mais. Isso aqui foi, entre aspas, um dos vazamentos. Eu vou tentar pôr a imagem melhor pra vocês verem. Essa imagem aqui, eu vejo vocês no Flipside, algo do tipo. Isso aqui é uma edit criada pelo Anton, falando que era realmente um dos vazamentos e tudo mais, sendo que a imagem original era essa aqui, feita por esse usuário, né? Ó, eu fiz o Flip Trap, imagem na direita, também inspirado pelo Hoax. Então eu não roubei, tá tudo certo. Porque a galera começou a ver isso aqui, que era o tal Master W, clarificando de quem fez, na verdade, essas coisas, que foi o tal de U-Train, e o Anton usou a imagem sem falar nada pros caras, modificando ela, que nem eu mostrei pra vocês, que é essa imagem aqui. Essa imagem é a imagem modificada. Essa aqui, ó, é a imagem modificada, editada, pra ele falar que ele tinha recebido um negócio e vazado um negócio, mais uma vez, desses livros, dessas coisas bizarras aí. Novamente, foram descobertas todas as mentiras do cara. Foram descobrindo coisas e coisas e coisas e coisas e coisas e coisas e coisas dele. Aí é que vem a parada. As pessoas que acreditaram não são culpa delas. Ele poderia fazer algumas teorias bem boas, mas o problema é que a base do que ele tava usando pra fazer as teorias era um livro que ele mesmo inventou. Era um livro que ele mesmo criou. Aí fica fácil pra cacete. Pô, eu invento aqui qualquer teoria, eu escrevo, eu vou lá e faço um novo livro de FNAF aqui, invento do zero, e aí, porra, vem a parada, né? Aí fica fácil teorizar ou falar coisas em cima da parada que eu mesmo inventei. Aí fica fácil. Aí fica muito fácil. Muito, muito fácil mesmo. E aí, muita gente ficou defendendo o cara, muita gente ficou brigando entre si. E o meu ponto desse vídeo é falar o seguinte,
Qual que eu vi a luz do fim do túnel? Que a galera tá começando a acordar. Principalmente quando a galera vê, porra, o cara tá falando, o cara não sei o quê, puta que pariu, o cara não sei o quê, o cara é realmente a voz da verdade FNAF. Não é isso. E eu vou falar, e isso me serviu até pra abrir os olhos, que tem muita gente que acredita no que eu falo, como se eu realmente tivesse contato com o Scott Cawthon todos os dias. O Dalco tem, o Baz tem, o Rasbowski tem, o H.B.T. Ryan tem, que eles são ingleses. Eles foram até no set de filmagem de FNAF agora recentemente, mas em nenhum momento o Scott Cawthon conta a história pra eles. Todos os contatos que eu tive com o Scott Cawthon, os contratos que a gente já assinou, são contratos de publicidade, não são contratos falando da lore de FNAF. Eu não sei o que vai acontecer nos jogos. Eu faço teorias tanto quanto vocês aqui. E eu, às vezes, vejo uma teoria que é interessante, dou os créditos e falo, pô, olha só que legal esse negócio. Mas no fim do dia, gente, é teoria. Tem algumas coisas que são fatos, mas ao mesmo tempo, Five Nights at Freddy's, pelo menos no meu entendimento hoje, é um negócio que a galera, você pode aproveitar da maneira que você quiser. Se você acha que o FNAF 6 é o fim de FNAF e o resto é tudo fanfic, você pode fazer isso. Não tem problema nenhum. O que a gente não pode continuar fazendo é colocando pessoas em pedestais, inclusive eu, junto, e falando que são as verdadeiras vozes absolutas de FNAF, sendo que não são. E o problema que eu vi do Anton é que o cara foi muito longe. O cara inventou os e-mails da Scholastic. Pelo que comentaram, eu não vi essa prova, mas eu vi a galera comentando, principalmente a comunidade hispânica, que um cara da Scholastic foi mandado embora por conta desse negócio que aconteceu. Ou seja, a parada chegou muito mais longe do que poderia imaginar. A parada chegou a um ponto que é absurdo, é simplesmente absurdo, absurdo. Chegou num ponto onde não dá mais pra falar, gente, a galera tá passando de todos os limites. Uma pessoa foi mandada embora por simplesmente a Scholastic não confiar mais nessa pessoa. E aí o que acontece, a galera tá falando assim, pô, mas tinha gente que acreditava que o Talbert era canon? Sim, tinha gente que acreditava que o Talbert Files era canon. Mas hoje era tudo escrito por um fã, tudo escrito por um cara, né, que gosta de FNAF também, mas que ele queria provar estar certo a todo custo. E isso é a maior bosta que existe em Five Nights at Freddy's. As pessoas que querem estar certas e acabou. As pessoas querem, não, é o que eu falo que é a verdade, acabou. É o que eu sei que é a verdade, acabou. Não, se você não falar o que é core, se você não falar o que é esse aqui dessa teoria, você vai estar errado, você acha ok de FNAF, você é um merda, você é um bosta, você não presta. E aí, quando uma pessoa dessa, que elas usam de base, é desmascarada, olha a situação que fica. Tá todo mundo quieto. Todas as pessoas que vinham falar pra mim de FNAF, que eu tinha que falar alguma coisa ou não falaram mais nada. Ficaram quietas. Mas ao mesmo tempo eu entendo que essas pessoas não estão falando nada, porque eu acho que elas devem estar tão chocadas quanto eu fiquei, quanto todo mundo ficou, de ver um cara desse que teve que... Gente, vocês estão entendendo que o cara, ele imprimiu um livro inteiro, ele fez a edit de um livro inteiro, vocês não têm noção. É a mesma coisa, deixa eu pegar um livro de FNAF aqui, eu quero que vocês imaginem a parada do seguinte, olha a situação. Imagina você pegar um livro desse aqui, ó. Por exemplo, aqui o Into the Pit. Pensa no seguinte, olha só, o livro tem aqui quantas páginas? 190 páginas, não sei quantas páginas tem o The Fred Files, mas um cara foi capaz de imprimir um livro desse inteiro. O cara imprimiu um livro desse inteiro. Ele imprimiu, ele gravou, ele mostrou pra várias pessoas falando que era real e muita gente acreditou. E muita gente falou ainda, não, o Scott Cawthon é mentiroso. Eu não tô aqui pra falar que o Scott Cawthon também tá fazendo as coisas lindas e maravilhosas, não. Porque eu já falei, não gostei do jeito que o Mimic foi apresentado, não achei legal o jeito que foi feito, achei que o Security Breach foi, de questão de história, muito mal feito. O jeito que tá sendo feito as coisas agora tá muito estranho. Eu tô curioso pro Secret of the Mimic? Tô. E vendo que a galera tá começando a abrir mais o olho, e talvez comecem a levar FNAF como um bagulho legal, um negócio interessante, os mistérios, os enigmas, as teorias que nem foi na época do passado, que nem foi 2015, a gente tentar resgatar isso, eu acho que a gente começa a ir pra direção certa. É aquela coisa também, o Game Theory, o Matt Pat, por mais que ele seja grande, ele não é a voz da verdade. Eu posso ser um cara que ainda se importa e posso ser gigante por conta de FNAF, mas eu não sou a voz da verdade. Eu não estou batendo prego em nada. Tanto que o que a gente fez no documentário era pra sintetizar tudo que tinha de FNAF até 2023,
dando uma organizada em todas as coisas. Mas ainda assim, pode ser que as coisas mudem. E pode ser que tenham novos detalhes que a gente descubra em novos jogos, que sejam mostrados em novos jogos também. Porque é uma história que, desde o primeiro FNAF foi assim. Desde a primeira parte foi desse jeito. Onde as coisas iam sendo descobertas a cada novo jogo. Onde detalhes que eram apresentados no primeiro FNAF eram citados ou explorados nos próximos. E tanto que teve detalhes que ficaram pra trás, né? Por exemplo, o DCI, que é a morte das crianças de 87. Nós sabemos que as crianças iniciais morreram em 85. Mas as crianças mesmo, que tem também no FNAF 2, que morreram 5 crianças, não sabemos o que aconteceu com elas. Sei lá, os caras deixaram pra lá. Mas eu falo que ir a um ponto tão bizarro de você imprimir um livro inteiro, que você editou todas as páginas, e chegar num ponto de gravar pra outras pessoas, só pra mostrar, só pra falar, gente, o livro é real, eu estou certo, o Scott Cawthon é um mentiroso, é um nível que eu nunca imaginei que alguém fosse chegar. Tanto que o cara apagou todas as redes sociais, deletou o Discord, deletou tudo, saiu de tudo, né? E ele não vai assumir a responsabilidade, ele não vai falar, gente, me desculpa, eu fui um bosta, enfim. Não sei se ele vai fazer isso um dia, mas parece que ele vai sumir da internet e vai ficar no canto dele, fazendo as terapias, o tratamento e tal. Isso é uma das coisas que eu vi em FNAF, que é uma das coisas mais bizarras. E aí eu vou contar pra vocês no próximo vídeo o que tá acontecendo na comunidade FNAF que eu adoraria que parasse. Que eu adoraria, e qual é a minha decisão também em relação a todo esse negócio. Ainda mais essa bomba, né, que aconteceu agora. É isso, gente. Falei demais, expliquei bastante. Novamente, as pessoas que acreditaram no cara não são culpadas. As pessoas que defenderam ele com unhas e dentes não são culpadas. Mesma coisa quando fazem comigo. Ah, o Cor falou, o Cor não sei o quê. E o problema é esse. Tem coisa que eu nunca falei e me usam como defesa. Então, por isso, peço que vocês acompanhem. E se vocês verem uma coisa dessas, falam, mano, mas o Cor nunca falou isso. Só que tem um problema também. Tem gente que não me acompanha tanto assim. E aí, eu falo, pô, mas tem coisa que eu nunca falei mesmo, né? Tem coisa que a galera inventa. E aí também tem que ficar meio de olho. Mas ao mesmo tempo, se alguma pessoa falar isso, falar, mano, deixa pra lá, tá ligado? Se exploda. A pessoa pode estar inventando, como sempre, né? Com muita gente dentro dessa comunidade que quer aparecer, fica inventando coisa também. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem assistido. Espero que a gente tenha aprendido uma grande lição, que é a gente tá fazendo ou se divertindo, melhor dizendo, com Five Nights at Freddy's, tentando fazer isso aqui ser um pouco mais saudável, tentando fazer esse negócio ser um pouco mais de boa. E a gente pode discordar, mas a gente não pode se odiar. Senão aí Five Nights at Freddy's vai morrer mesmo e não tem o que a gente fazer, né? Ou eu vou pra Pop Playtime, né? Que eu já deveria estar fazendo isso, mas enfim. Obrigado, gente, por todo mundo que assistiu. Tamo junto e é isso. Obrigado. Comenta aí o que vocês acharam disso tudo. Tamo junto e até a próxima.